passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias hoje, eu olho pra trás e a minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova geração. Quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Pois eu vim agradecer, pois eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu nova história. Bom dia, Igreja Adventista de Machado de Assis. Aqui nós estamos iniciando a nossa escola sabatina, muito feliz porque você resolveu estar aqui ao lado do Senhor e ao lado dos seus irmãos. Então, uma dica bem rápido, chame sua família, bata aquela foto, coloque lá no grupo da igreja e também comente aqui embaixo nos comentários do YouTube, para que a gente possa, assim, estar interagindo e daqui a pouquinho a gente vai mandar alguns recadinhos para algumas famílias. E nesse momento, nós vamos iniciar os louvores. E eu quero te convidar a louvar ao Senhor. Então, nesse momento, é um momento de adoração. Você vai cantar
vai encher seus pulmões e louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos então iniciar? Vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar os louvores. Vamos cantar o hino 478, que é uma declaração de amor para Cristo. Jesus, tu és a minha vida. Eu te convido a cantar essa música conosco. Jesus, tu és o meu caminho.
Que maravilha e que promessa é essa que se renova todos os dias em nossos corações. Eu queria apresentar para vocês aqui nossos participantes que estão aqui conosco. Nós temos a Juliane Monteiro, nossa diretora de comunicação da nossa igreja, o Romário Ribeiro, nosso secretário, né? Não adianta, Romário, eu sempre vou falar assim. E o nosso pastor Pebson Araújo, que hoje vai compartilhar conosco o estudo da lição e também irá louvar ao Senhor. Sejam bem-vindos os nossos participantes e seja bem-vindo você que está aí na sua casa. Nós queremos agradecer a sua participação. E agora é com você, Juliane. Bom dia, um feliz sábado para você que decidiu e escolheu estar aqui nessa manhã para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Sinta o desejo no seu coração de sempre estar aqui para honrar e glorificar o seu nome. Com certeza Jesus hoje está muito feliz porque você decidiu se entregar a Ele. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos e agradecemos ao nosso grande Pai pelo dia, pela vida, por tudo que Ele faz por todos nós. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por mais um sábado que nos concede. Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos porque precisamos de Ti. Vem estar ao nosso lado, Senhor, porque sem o Senhor não somos nada. Precisamos de ar, precisamos de amor, precisamos de carinho, Senhor, e só Tu pode nos conceder tudo isso. Senhor, conforta nossos corações. Tem dias que está muito difícil, só o Senhor pode estar ao nosso lado, só o Senhor pode nos conceder a paz. Só o Senhor pode nos conceder o conforto que precisamos, Senhor. Precisamos de Ti ao nosso lado, Senhor, para viver, para ser pessoas melhores. Então, entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos. Pedimos sabedoria, que o Senhor possa estar ao nosso lado, nos protegendo, que os Teus santos anjos possam estar habitando em nossa casa, em nossos corações, em nossas famílias. As pessoas que estão trabalhando, Senhor, ainda, que não pararam, que o Senhor possa estar protegendo com Teu manto. Esteja ao nosso lado, entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Vencer com a nossa igreja, vencer com tudo isso que está acontecendo no mundo, Senhor, que isso possa ter logo um fim, mas primeiramente que possa ser feita a Tua vontade. Estamos aqui de coração aberto, te pedindo, Senhor, que não nos abandone, que esteja ao nosso lado, porque precisamos de Ti para tudo, Senhor, para respirar, para andar, para caminhar, para acordar no dia seguinte, Senhor. Nos dê o dom da vida, Senhor. Esteja ao nosso lado, somos Teus filhos, Senhor, somos pecadores, fazemos coisas erradas o tempo todo, mas precisamos de Ti ao nosso lado, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, estamos aqui de coração aberto para Te pedir purificação, para Te pedir amor, para Te pedir alegria, Senhor. Esteja ao nosso lado, esteja em cada lar que está precisando do Teu conforto, Senhor, que estão perdendo pessoas estão morrendo, Senhor. Eu tenho certeza que essa não é a Tua vontade. Então, esteja em um lar de cada família, protegendo seus corações, que o Senhor possa estar renovando e dando conforto. Peço uma oração aqui toda especial pela família da nossa irmã Francisca, Senhor. Esteja com ela, protegendo, porque ela precisa do Teu carinho, ela precisa do Teu amparo. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Senhor. Esteja ao nosso lado. É isso que eu te peço, em Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Juliane. E agora a gente vai compartilhar com vocês o informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. A grande decisão. Paula estava para terminar o 8º ano na Romênia e precisava decidir onde estudar no ensino médio. Ela queria fazer um magistério no ensino médio, mas a escola adventista que estudava só oferecia o curso técnico de ciências exatas. Paula orou, leu a Bíblia, conversou com seus pais e buscou conselhos nos livros de Ellen White, pioneira da Igreja Adventista. Então ela decidiu ir para a escola pública que oferecia o curso desejado para ser uma luz de Cristo para aquelas pessoas.
Paula prestou o difícil exame de admissão no curso e conseguiu ser aprovada em 7º lugar. Mas 2 semanas antes das aulas começarem, ela sonhou que estava naquela escola e os professores a magoavam. Ao acordar, ela não sabia se era um sonho enviado por Deus ou pelo inimigo. Então Paula orou mais uma vez, jejuou por vários dias, leu a Bíblia novamente e buscou mais conteúdo nos livros de Ellen White. No livro Conselhos para Professores, Pais e Estudantes, ela leu: é perigoso enviar os filhos para escolas que não tenham a educação baseada em fundamentos bíblicos. Assim, Paula percebeu que se estudasse na escola adventista, poderia estar mais protegida dos ataques do inimigo. Ela decidiu continuar na escola adventista e atualmente está concluindo o ensino médio com um curso técnico de ciências exatas. Ela aprendeu que somente buscando a Deus constantemente é que poderemos entender seus planos. Há 3 anos, parte da sua oferta do trimestre ajudou a realizar um evangelismo para jovens na Romênia. Muitas pessoas foram alcançadas. Obrigado por sua ajuda. Neste trimestre, nossas ofertas irão estabelecer um programa educacional para crianças vulneráveis na República Tcheca e na Eslováquia. Sejamos liberais. Muito bem, nós estamos com a nossa igreja aberta lá, então os irmãos estão devolvendo o seu dízimo, podem se direcionar lá, suas ofertas, e também a nossa tesoureira, com todos os cuidados necessários diante dessa pandemia, tem passado também nas nossas casas, que possamos não esquecer da manutenção da obra do Senhor. E agora é com você, Romário. Bom dia a todos, um feliz sábado. Bom estarmos unidos nesse momento de oração, nesse momento de comunhão com Deus, nesse momento de adoração. Já cantamos louvores, já fizemos oração, e lembrando sempre de reforçar nossas orações pela família da irmã Francisca, que, como todos nós sabemos, infelizmente está enlutada. O irmão Elias, depois de lutar muito contra essa enfermidade, descansa no Senhor. Então, possamos estar reforçando o nosso momento de oração em prol da nossa irmã Francisca, certo? E nesse momento eu gostaria de já entrarmos, apresentar uma pessoa muito especial que aceitou hoje o compromisso de estar conosco, um grande amigo, o pastor Pebson. Tivemos o prazer de trabalharmos juntos ali no Centro Nipônico Adventista, e depois o pastor Pebson era capelão no Centro Nipônico, e depois recebeu um chamado para cuidar ali do distrito da Alçaviária, não é isso, pastor? Então, cuidou do distrito da Alçaviária. Depois cuidou ali também da Igreja do Marco, junto com o pastor Manuel. E hoje é pastor lá do distrito da Ponte Boa, que pega ali Castanhal e uma certa região ali. Não sei quantas igrejas são, acho que são umas 8 igrejas, né, pastor Pebson? Depois você pode falar melhorzinho quantas igrejas são. Mas, mesmo tendo esse compromisso, aceitou o convite de estar conosco hoje. Então, pastor, seja bem-vindo. Essa é a Igreja de Machado de Assis. Pastor Pebson também vai louvar o Senhor, um louvor especial. Então, meu amigo, seja bem-vindo, que Deus possa usá-lo mais uma vez, como já ouvi bastante. Amém. Estão me ouvindo bem vocês aí da organização Sim. do programa? Ok. Estamos. Amigos, é uma alegria estarmos juntos, né? Como o Romário falou, a gente teve a oportunidade de trabalhar e a gente continua trabalhando, né? Na mesma associação. É claro, ele numa função, eu em outra, mas nós estamos trabalhando juntos aí. É uma alegria. São 9 congregações que nós cuidamos aqui. Na região de Castanhal, na cidade de Castanhal, são 3 igrejas, e nós temos também igrejas na cidade de Inhangapi e alguns interiores de Inhangapi e também de Castanhal. E nós temos aí a alegria de estar com vocês nesta manhã para compartilhar aqui algumas reflexões, trazer aqui alguns conceitos importantes que aprendemos durante essa semana. Como o Romário falou, a gente vai cantar, né? Então, a gente também tenta cantar de vez em quando, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma música, que na realidade é uma composição minha, né? E além de
pastor também, de vez em quando eu tento ser compositor, né? E às vezes dá certo. Eu já estive na igreja do Machado de Assis em 2016, né? Aqueles que estiveram já, que estão frequentando a igreja desde esse período vão lembrar. Eu escolhi essa música do sábado porque é uma música que fala ao nosso coração e tem um pouco da nossa identidade, né? O sábado, para mim, ele realmente é um dia especial, não só para mim, mas eu acredito que para vocês também, e todos que estão nos assistindo aí, esse culto, esse momento de adoração a Deus. Santuário no tempo com meu Deus, vou me encontrar. Ao entardecer eu sinto a alegria me envolver. Quando penso que os pesares e minhas preocupações ficarão fora da mente, tenho paz no coração. O sábado é assim, um presente de Deus para mim. Refúgio em meio ao tempo, minha fuga do mundo real, santuário de Deus para mim. O sábado anuncia que existe um Criador, uma evidência posta para mostrar o seu amor. Ao santificar o dia que ele mesmo descansou, separando para o homem o dia que ele abençoou. O sábado é assim, um presente de Deus para mim. Refúgio em meio ao temporal, minha fuga do mundo real, santuário de Deus para mim. O sábado é assim, um presente de Deus para mim. Refúgio em meio ao temporal, minha fuga do mundo real, santuário de Deus para mim. Santuário de Deus para mim. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Que vocês possam ficar com essa mensagem aí do sábado como um dia especial. Amém. Mas vamos então para a nossa recapitulação da lição. E eu gostaria de convidá-los, nesse momento, a fechar os olhos para nós buscarmos ao Senhor na compreensão deste tema. Santo Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque mesmo diante das muitas dificuldades e dos desafios que temos enfrentado nos últimos dias, o Senhor tem colocado no coração da sua igreja o desejo de estar unido com o Senhor através do estudo da Bíblia, e também através de um culto virtual. Então, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor já providenciou meios para que nós tivéssemos essa comunhão. E fazendo uso, Senhor, da tecnologia, nós temos a oportunidade de participarmos, mesmo distantes uns dos outros presencialmente, mas próximos uns dos outros virtualmente. E nós te agradecemos por isso, pelo sábado, pelas bênçãos. Mas também te louvamos pelo estudo da Tua palavra,
pelo privilégio que nos concede de termos uma Bíblia em nossas mãos, quando muitas pessoas estão por aí precisando de uma palavra, precisando da Bíblia Sagrada, clamando, Senhor Deus, quem sabe por um exemplar da Bíblia. Nós temos a Bíblia em nossas mãos e às vezes em muitas outras versões. Então, obrigado. Na reflexão, no estudo, na recapitulação da lição desta semana, nesse momento agora, queremos aproveitar o máximo e também sairmos mais comprometidos, Senhor, a lermos, estudarmos e ensinarmos aos outros a Tua palavra. É o que te pedimos pelo Teu Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, nós vamos aqui fazer recapitular alguns tópicos, alguns pontos, e eu gostaria que você tivessem com a sua Bíblia em mãos, com a sua lição da Escola Sabatina também. Já fazendo uma introdução aqui, antes de entrar propriamente no tema, no nosso tema da semana, eu quero só fazer com vocês a referência, né, de que a lição desse trimestre tem nos trazido ferramentas para entendermos a Bíblia. Então, existem coisas que nós estudamos na Bíblia para crescermos espiritualmente. E existem ferramentas que nos ajudam a entender a Bíblia. Se nós tivermos estas ferramentas, se nós conseguirmos compreender os métodos de estudo da Bíblia, nós vamos conseguir entender o plano de Deus na sua dimensão maior. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo hoje em uma comunidade cristã, na realidade, não fala da Igreja Adventista, mas num ambiente cristão, em que há muitas interpretações. Nós, adventistas do sétimo dia, temos a nossa interpretação, dentro daquilo que nós já estudamos na lição da Escola Sabatina, a tota Escritura, a sola Escritura. Nós entendemos que toda a nossa base de crença e de fé partem do princípio fundamental de que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que no meio cristão que nós estamos enfrentando hoje, as batalhas ideológicas e doutrinárias, por que eu digo batalhas? Porque, infelizmente, há muitas controvérsias e, às vezes, nós estamos tentando colocar no coração das pessoas a compreensão correta das Escrituras, mas tem outras pessoas com outras interpretações que, ao mesmo tempo, desviam as pessoas da compreensão correta da Bíblia. O que a lição da Escola Sabatina está nos ensinando? Está nos dando um banquete, uma aula de teologia, de interpretação bíblica, de exegese bíblica, para que nós entendamos corretamente as Escrituras, e ao entender a Escritura, nós vamos conseguir aplicar de maneira correta em nossa vida, e assim ensinar outras pessoas. E eu quero reforçar aqui, como pastor, incentivá-los a continuar estudando a lição da Escola Sabatina desse trimestre, assim como vocês estudaram desta semana, continuem, aprendam os conceitos, releiam. Você não descartem esta lição. Muitas pessoas, quando passa o trimestre, ele descarta, né? Ele deixa de mão, às vezes desperdiça até um poderoso conteúdo de aprendizado. Então, guarde sua lição e revise sempre que você precisar entender princípios, tá bom? Eu queria só fazer essa ratificação da importância que está tendo, irmãos, esta lição da Escola Sabatina para nós esse trimestre. Se você se dedicar mesmo, você vai sair muito, mas muito enriquecido espiritualmente, intelectualmente, com conceitos corretos acerca da Bíblia. E entrando aqui no nosso assunto desta semana, o nosso tema é idioma, texto e contexto. Nós percebemos mais uma vez que a Bíblia vai trazer ferramentas de compreensão. E é claro, dentro dessas ferramentas de compreensão, nós encontramos reflexões profundas para a nossa vida. O nosso texto principal, ele está no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 26. Você pode pegar aí a sua Bíblia, se você não tem o seu guia de estudos, né? Então, você pode ler. Eu quero ler aqui o texto principal, que nós entendemos que é o texto para memorização. Diz assim as Escrituras: tomai este livro da lei, na realidade o
livro que Moisés está escrevendo, né, o livro de Deuteronômio, mas também envolve toda a Torá. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deus coloca no coração de Moisés estas palavras, e Moisés escreve estas palavras e nos coloca à disposição. O interesse de Deus é que a Bíblia, as Escrituras, é claro que no contexto aqui, como nós estamos trabalhando no contexto, é claro que no contexto aqui nós estamos falando especificamente dos 5 livros de Moisés, que nós chamamos de Torá, ou Pentateuco, de maneira específica dentro do contexto mais específico. Mas, de maneira geral, é Deus nos alertando, nos colocando à disposição a Bíblia, a sua palavra. Nós já entendemos, já estudamos, eu não quero aqui repetir conceitos que já foram, então, estudados por todos nós, mas eu quero que vocês guardem no coração isso aí. Vamos tomar o livro da lei, 5 livros de Moisés, mas não somente os 5 livros que Moisés escreveu, mas também toda a Escritura, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e essas Escrituras são um testemunho de Deus, para que nós olhemos as Escrituras e coloquemos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Na parte introdutória da lição, nós entendemos que a Bíblia é um privilégio termos a Bíblia em nossas mãos. Só para vocês terem uma ideia, estima-se na realidade que 1,5 milhão de pessoas não têm nenhuma parte das Escrituras traduzida em sua língua, mas são a Bíblia já foi traduzida aí, de acordo com aquilo que nós estudamos, para mais de 6.000 idiomas. É uma bênção. Então, as sociedades bíblicas espalhadas ao redor do mundo têm feito um excelente trabalho. Agora, ainda existe um grupo muito grande de pessoas que não têm traduções. Existem muitos idiomas que a Bíblia não foi traduzida ainda. Diante desse quadro, nós temos uma gratidão e temos também uma preocupação. Qual que seria essa gratidão? Conceitos de gratidão que poderemos ter. Primeiro, que temos a Bíblia. É um privilégio muito grande. Temos a Bíblia. E não só temos a Bíblia, mas temos a oportunidade de ter a Bíblia em várias versões. Para vocês terem uma ideia, na China, que é um país comunista, de filosofia comunista, a Bíblia, alguns têm a Bíblia, mas a Bíblia não é um livro aberto para que todas as pessoas tenham acesso de maneira fácil. E nós aqui no Brasil, nós temos a Bíblia e podemos ter em várias versões. Linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida. Olha que privilégio, amigos. Que privilégio temos de ter a Bíblia em nossas mãos. Segundo, na realidade, segundo, temos várias versões, e terceiro, temos que agradecer a Deus e temos que aproveitar a oportunidade que temos. Agora, temos uma preocupação, é que devemos orar para que a Bíblia possa chegar até o local onde aquelas pessoas ainda não têm acesso às Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro, pelo menos lá em Mateus capítulo 24, verso 14, de que o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Só então virá o fim. Eu acredito que Deus tem os seus meios de pregar o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo disse lá no livro de Romanos que se as pessoas não ouvirem o Evangelho, não crerão. E se não crerão, não aceitarão. E se não aceitarem, não serão salvas. Eu quero convidar você a não só orar agradecendo a Deus pelas Escrituras, mas também orar a Deus para que todos os locais, todos os idiomas tenham pelo menos um exemplar da Bíblia traduzido para que as pessoas tenham oportunidade de estudar. Então, os que têm acesso à Bíblia e estudam com oração, recebem plenitude do Espírito Santo e conhecem o Senhor revelado em suas páginas. É a oportunidade que nós temos de conhecer a Deus. Deus se revela de maneira geral,
Deus se revela de maneira específica pela Bíblia, que é a sua mais alta revelação, revelação do seu amor, da sua bondade. Então, nós entendemos isso aí. Agora, compreendendo aqui um pouquinho a questão das Escrituras, eu quero recapitular com vocês aqui que nós temos que ter em mente que a Bíblia é a palavra divina. Mas, mais do que isso, a Bíblia é um manual de conduta de um estilo que o cristão deve ter. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, você conhece o texto, já estudou durante a semana, mostra claramente que a Bíblia ela foi inspirada por Deus para ensinar, para corrigir, para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós entendemos que a Bíblia ela determina o nosso estilo de vida. É interesse de Deus de que nós, cristãos, principalmente nós que vivemos no tempo do fim, tenhamos a nossa Bíblia, o nosso comportamento, tenhamos a nossa vida, o nosso comportamento pautado e orientado pelas Escrituras Sagradas. Essa é a intenção do apóstolo Paulo a escrever a Timóteo. E também a intenção do Espírito Santo ao preservar esta inscrição para nós. Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi estabelecida como plano divino, primeiro, para restabelecer e redimir a humanidade, mostrar o plano da salvação e também para nos orientar como que nós devemos viver nesta terra. Deus, então, redime Israel, nós aprendemos, dá a Israel os oráculos, né, os livros, a mensagem, para que Israel, como testemunho de Deus, pudesse, assim, espalhar a mensagem do Evangelho. E aí nós temos o plano de Deus sendo efetuado. E agora, no tempo do fim, mais precisamente a partir de 1844, Deus levanta um movimento remanescente para trazer uma mensagem, a mensagem presente para a humanidade, de que Jesus vai voltar, que existe um santuário no céu, de que Jesus está intercedendo por todos nós, de que o plano de Deus se revela de maneira mais ampla no santuário terrestre e agora através da intercessão de Cristo no santuário celestial. Agora nós temos em nossas mãos o privilégio e a oportunidade de sermos coparticipantes desse processo de salvação, mostrando às outras pessoas o caminho que elas devem seguir. Mas para isso nós precisamos compreender corretamente as Escrituras, como eu falei lá no início da introdução, para que nós não demos um sonido errado. Porque o que está acontecendo no mundo hoje? Muitas trombetas tocando de maneira desarmônica. O que as pessoas podem fazer? Eu estou usando de maneira figurada aqui. O que as pessoas vão fazer? São muitas ideias. Aí nós temos que compreender corretamente, aplicar corretamente a nossa vida e ensinar corretamente as outras pessoas. Porque tem muitas pessoas ensinando a Bíblia de maneira distorcida. Por quê? Porque não entendem, não compreendem. Eles atribuem um poder sobrenatural, né? É claro que nós não devemos tirar a figura essencial do Espírito Santo na compreensão das Escrituras. Não podemos. O Espírito Santo é que nos guia a compreensão. Mas existem muitas pessoas que esquecem as regras de interpretação e ficam apenas com a suposta, entre aspas, iluminação do Espírito Santo. Qual o resultado disso? Nós vamos descontextualizar a Bíblia, vamos aplicar de maneira errada e vamos criar heresias. Então é importante compreender a Bíblia. Esse é o desejo de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 46 e 47, capítulo 32, versos 46 e 47, nós estudamos claramente que Deus ele deseja que nós apliquemos, eu estou citando o texto, mas você pode acompanhar, que nós apliquemos no nosso coração as palavras, não só apliquemos o coração, como é a orientação de Moisés, mas também que nós ensinemos aos nossos filhos. É claro, eu não tenho filho ainda, mas eu tenho certeza que muitos que estão assistindo aí têm filhos, pelo menos eu sei que o Romário tem filhos. Existe a obrigação, é bem claro o texto, existe a obrigação, o dever de nós ensinarmos para os filhos, para que
ao ensinarmos, ao estudarmos, nós sejamos beneficiados. Dentro do contexto ali, Moisés está dizendo ao povo que vai adentrar nas terras de Canaã que ele seria um povo próspero, se ele seguisse as orientações da Bíblia. E nós também vamos ser prósperos. O que nós podemos tirar de lição deste dia para nós? Precisamos entender que sem a Bíblia estamos totalmente perdidos em meio às ideologias. E muitas delas carregadas de filosofias humanistas. Pessoas muito estudadas, nós não tiramos o mérito do estudo, da pesquisa, da compreensão, mas são conceitos humanos. Tem muitas pessoas que se pautam hoje em livros de autoajuda. Importante, tem um outro conceito que pode ser utilizado? Sim, mas são conceitos humanos. Filosofia humana, carregado de ideias e pressupostos humanos. Já a Bíblia é diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. E se nós estudarmos esse livro sagrado e aplicarmos os seus conceitos à nossa vida, nós vamos crescer espiritualmente, vamos viver em harmonia com Deus. Eu vejo muitas pessoas na igreja, estudiosas, que estudam mais livros com ideias humanistas, perdem ou investem tempo, perdem tempo em livros de ideias humanistas, humanas, de contos, de fábulas, etc., e não gastam tempo estudando a Bíblia, crescendo espiritualmente. Então, o que eu destaco da lição de domingo para todos nós aqui? Precisamos ler, estudar e ensinar. É um compromisso que Deus quer que nós tenhamos, de ensinar a palavra de Deus, porque ela prolonga os nossos dias. Prolonga os nossos dias. Esse conceito, de uma maneira específica, dentro do contexto para Israel, mas nós somos Israel de Deus. Então, se haveria um progresso, se iria prolongar a vida dos israelitas, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 46 e 47, com certeza, esses conceitos vão enriquecer também e prolongar a nossa vida. Então, não é coisa vã. Ler a Bíblia não é coisa vã. Agora, por que algumas pessoas não estudam a Bíblia? Por que não gastam tempo, investem tempo? Porque ainda não compreenderam a importância que esse livro tem. Eu sou pastor, eu visito muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas, e muitas pessoas dizem assim: pastor, eu não estou conseguindo estudar a Bíblia, eu não tenho motivação para estudar a Bíblia. Aí eu me pergunto, por que não tem motivação para estudar a Bíblia? E eu acredito, amigos, irmãos, que muitas vezes é porque nós não entendemos a preciosidade que é a Bíblia na vida de qualquer pessoa. Existe o grande conflito? Existe. Eu entendo, compreendo e aceito. Mas se nós compreendermos o papel fundamental das Escrituras, nós vamos amar este livro. Nós vamos gastar tempo com este livro, vamos estudar, vamos compreender as suas orientações e vamos colocar em prática. Qual o resultado? Grandes resultados. Vida transformada, harmonia no lar, conceitos que transformam a nossa vida. Então, precisamos compreender. E dentro desse processo de compreensão, que já estamos dando continuidade, né, desde de umas 2 lições anteriores, nós encontramos palavras e significados. Então, veja só. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela não foi escrita no português, isso é óbvio. Todos nós sabemos disso. Ela foi escrita no grego, no hebraico e algumas porções em aramaico. E quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos entender que as palavras, elas estão dentro de um contexto. A palavra em si, não pode ser isolada. O que a lição de segunda-feira quer nos ensinar? Todas as vezes que nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos entender as palavras dentro do seu contexto. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma palavra no português que, se ela não estiver dentro de um contexto correto, a gente não consegue entender o sentido. Manga. Essa palavra manga, ela tem muitos significados. Ela pode ser uma fruta, ela pode ser
é uma brincadeira, né? Na minha infância tinha, o pessoal falava assim, olha, ele manga, né? Ele brinca, ele faz chacota. Utilizada, talvez um conceito simples. Então, a Bíblia pode ser uma fruta, pode ser a manga de uma camisa, né? Então, olha, a mesma palavra, manga, da camisa. A palavra manga, fruta. A palavra manga, ou mangá, né? Brincar, ou fazer piada. Você percebe que no nosso português existem muitas palavras, que uma palavra só tem vários significados. Dentro também da Bíblia, tem palavras que têm muitos significados. E a lição da escola sabatina nos trouxe pelo menos 2 palavras, né? Chesed, ou Chesed, que significa misericórdia, e também a palavra Shalom, que significa paz. Essas palavras, elas têm significados amplos. E dentro do contexto em que elas estão inseridas, nós vamos entender a ideia do que aquela palavra quer traduzir. Então, nós não podemos pegar a palavra e aplicar a palavra a todos os contextos. Ou seja, o mesmo significado que é nesse texto não vai ter para um outro contexto. Por isso é importante nós entendermos. O que acontece muitas vezes é que muita gente pega o texto e pega aquela palavra e ele sai aplicando, então, a palavra em determinados contextos que, às vezes, não cabe essa palavra, ou pega aquela palavra em um determinado contexto, tira, então, para aplicar em outro. O que vai acontecer? Vai acontecer uma confusão. E dentro desse contexto aqui, dessas palavras, nós encontramos aqui Deus se revelando, a sua misericórdia sendo revelada em diversas palavras, tanto do hebraico e também do grego, o conceito de paz, que significa plenitude, né, que significa inteireza, bem-estar, que também foi aplicada em vários contextos. Aqui nós temos apenas alguns exemplos, né? Números 6, 24, Jó. Então, são contextos em que a palavra é traduzida para o nosso idioma como paz, mas essa palavra ela é rica em significados. O que nós podemos... Conheçamos o significado original dessas palavras, nós podemos ver a realidade da sua essência mediante uma boa compreensão e estudo das Escrituras. Você não é obrigado a conhecer o hebraico para entender a Bíblia. Talvez a gente olhe assim, puxa, mas eu tenho que entender o hebraico, eu tenho que ser especialista em hebraico, eu tenho que ser especialista em grego. Não, existem ferramentas que nos possibilitam a compreensão correta dos significados das palavras, do significado dos versículos. E aí, eu aconselho você, sempre que for estudar, você ter versões, né? Versões de Bíblia. Leia em várias versões, tenha concordâncias, tenha dicionários. Eu vou aqui mostrar para vocês. Esse aqui é o tradicional, né? Mas existem muitos outros dicionários. Eu tenho aqui em minha mão um dicionário, né? Que é o dicionário bíblico. Esse dicionário é nas mãos a oportunidade de entender as palavras. Então você vai... Se você não tem um dicionário bíblico, eu acredito que você é precioso na compreensão da Bíblia. Então, você está lendo um texto bíblico, por exemplo, como esses que nós citamos aqui, aí você quer entender de maneira mais plena, aí você vai no dicionário, não entendi corretamente essa palavra, eu quero entender essa palavra. Você vai no dicionário bíblico, ali você vai encontrar a palavra, e ela vai te dar... Desculpa, na realidade eu estou mostrando o comentário bíblico aqui. Mas eu estou aqui, esse aqui é o dicionário bíblico. E os comentários bíblicos também que nos ajudam. Então são ferramentas. Você tem também concordâncias. Você pode baixar concordâncias no seu aplicativo, no seu smartphone. Você pode buscar concordâncias na internet. Então essa é uma ferramenta para entender a Bíblia de maneira mais ampla, ok?
Então, o que eu posso tirar de compreensão do assunto da compreendemos corretamente as palavras dentro dos seus contextos. E isso vai ajudar muito você. Na parte de terça-feira, nós temos aí repetições. No pensamento hebraico, existem diversas maneiras de expressar ideias que reforçam o significado e enfatizam a importância dos conceitos. Você sabe que, tanto no hebraico quanto no grego, não existe pontuação. Então, como que a gente entende as palavras dentro dos contextos? Através da repetição e da ênfase que o texto quer se dar nas palavras que são repetidas. Nós encontramos, por exemplo, aí, no livro de Gênesis 1, 27, de repetição. Quando a Bíblia quer repetir muito, ela quer dar uma ênfase. Então, nós temos aí Gênesis 1, 26 e 27, que mostra claramente que Deus criou. Você percebe? Então, essa palavra repetida de maneira 3 vezes dentro do texto, ela está enfatizando que Deus é o Criador. Que Deus criou. Que o ser humano ele tem a sua origem em Deus. Aí, quando você estiver estudando a sua Bíblia, que você vê uma palavra se repetindo de maneira enfática, você já consegue entender a ideia que aquele texto quer transmitir. E o outro exemplo que estudamos também durante a semana, é o Santo, Santo, Santo. Então, você percebe o que o texto quer enfatizar? A santidade de Deus. O que Gênesis 1, 26 e 27 quer enfatizar? Deus como Criador. A divindade criando. Em Daniel também temos ali, estudamos também durante a semana, a repetição da palavra imagem, querendo dar ênfase, então, na imagem que Nabucodonosor edificou. Se você for em livro de João, capítulo 15, você vai encontrar ali Jesus enfatizando que a palavra videira, ele é a videira verdadeira. O que ele quer ensinar ali? Que ele é, então, a consumação de todo o plano da salvação. Fique atento, quando você for estudar a sua Bíblia, dentro do texto, qual a palavra que se repete, qual a ênfase que o texto está dando, e assim você já vai começar a entender aquilo que Deus quer ensinar para nós. Essa ideia de repetição é utilizada esse princípio de repetição é utilizado dentro das profecias apocalípticas, tanto de Daniel quanto Apocalipse. Você que é um estudioso das Escrituras, do livro de Daniel e Apocalipse, você tem ali ideias sendo repetidas, ênfases sendo dadas, conceitos. Então, no pensamento hebraico, eles queriam deixar bem claro que a repetição era a ênfase na verdade, na mensagem que eles queriam que fosse aceita pelas pessoas. Esse conceito aqui que a gente tira da parte de terça. E na parte de quarta, eu quero me ater um pouquinho mais dentro disso aqui, que é a questão dos contextos. Veja só, você tem uma palavra, e essa palavra está dentro de um versículo. Para você entender aquela palavra, você tem que ler todo o versículo. Mas esse versículo está inserido dentro de um contexto um pouquinho maior, que é o que vem antes e o que vem depois. Aí você vai entender a palavra dentro do seu contexto mais amplo, dentro da sua perícope. O que é uma perícope? É um ponto aonde inicia um determinado discurso e aonde ele termina. Nem sempre, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que nem sempre o contexto mais amplo ele é determinado pela perícope. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai entender aqui que existem vários subtítulos. É claro que esses subtítulos, essa divisão de capítulos e versículos, ela foi colocada, pelos, já basicamente ali no século XIII, no século
por volta do século 13 e 14, que até o século 13 não tinha essa divisão de capítulos, de versículos. E, graças a Deus, isso ajudou bastante. Só que, às vezes, o comentário do editor, aonde começa o capítulo, onde começa e termina o capítulo, não determina aquela perícope. Às vezes sim, às vezes não. O que determina uma perícope? É o assunto aonde ele começa e aonde ele termina. Quando você for estudar a Bíblia, dentro de um contexto, você precisa estudar aonde que começa e aonde termina. Por exemplo, o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Se você quer estudar os conceitos dentro do Sermão do Monte que Jesus ele ensinou ali, e você quer tirar fazer um estudo coerente, você não pode ignorar o contexto mais amplo. Muito embora tenham pequenas perícopes ou pequenos subtítulos, enfatizando ali a ideia, isso foi feito para que facilitasse os conceitos que Jesus está ensinando, mas nós não podemos ignorar o contexto mais amplo, que vai então no capítulo 5 e termina no capítulo 7. É todo o discurso de Jesus. Então, isso nós chamamos de contexto mais amplo e nós chamamos também de perícope. E aí, o que a Bíblia quer ensinar? Que todo texto ele tem um contexto. Diante dessa ferramenta, dessa ideia, a gente consegue gastar mais tempo com Deus. Nós temos hoje a infelicidade de muitas pessoas pegarem e ficarem lendo versículos isolados das Escrituras. Não que isso não seja bom, pode até ser bom em um determinado momento, mas isso não nos dá uma visão ampla de compreensão da vontade de Deus. Porque muitas vezes aquele texto específico, aquele versículo específico, ele pode ser uma promessa, ele pode ser até um conforto, mas ele está dentro de um contexto maior. E é importante nós estudarmos isso. Então, só reforçando aqui a questão do contexto, você já sabe, vá dentro dessa ferramenta de interpretação. E aí, nós temos um exemplo nas Escrituras, né? Nós temos um exemplo aqui de Gênesis 1, 27, 2, 7, da palavra Adã no hebraico. A palavra Adã significa humanidade. Você percebe claramente que no livro, dentro desses contextos aí, ela aparece e tem significados. Uma hora representa apenas o homem, em outro momento representa o homem e a mulher, e de um contexto geral, representa a humanidade. Então, Adão é um personagem, mas também Adão é um símbolo de humanidade. Vocês estão entendendo? A importância de entender a palavra dentro dos seus contextos. Então, uma palavra fora do seu contexto vira um pretexto. E é essencial entender tão bem quanto possível o contexto em que as palavras estão inseridas para chegar, então, a uma conclusão correta. Se nós não fizermos isso, nós podemos chegar em conclusões equivocadas. Vou dar um exemplo para vocês. Que o diabo ele é especialista em torcer as Escrituras. Você percebe claramente ali na tentação que ele pega um texto isolado do livro de Salmos, traz esse texto para Jesus. É claro, Jesus entendia o contexto, foi Jesus que inspirou o Espírito Santo, estudioso também de sua natureza humana das Escrituras Sagradas. Então, Jesus, entendendo o contexto, disse: Satanás, isso está fora do contexto, você está tentando forçar algo que Deus não está dizendo. E aí Jesus, corretamente, conseguiu, pelas Escrituras, vencer ali a Satanás. E nós também precisamos estar dentro desse princípio. Como é importante entendermos isso. E aí, na parte de quinta-feira, nós temos aí os livros e sua mensagem. Quando Moisés escreveu os 5 livros, ele tinha uma mensagem de Deus, um contexto, para aquele determinado momento. Quando Jeremias escreve os seus livros,
Existe um propósito ali. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, também existia um propósito. Está bem claro ali no livro de Lucas, na realidade no livro de Atos, o propósito. Então eu quero que vocês guardem no coração o seguinte: sempre por trás de um livro, de uma mensagem, existe um desejo, existe uma missão, existe um propósito. E os seus livros, eles são carregados, então, de mensagem. E a gente entende esse contexto. Nós entendemos o contexto estudando, tentando compreender o que está por trás daquela citação, o que está por trás daquele versículo, o que o autor queria dizer, por que ele queria dizer, quando ele disse. Todas estas palavras, quando nós formos estudar a Bíblia, nós precisamos fazer. Assim, nós vamos buscar os verdadeiros significados. E nós entendemos claramente, hoje existe a crítica histórica, depois você pode pesquisar um pouquinho sobre isso. Hoje existe um grupo de eruditos, defensores, de um método de interpretação chamado crítico histórico, que eles negam veementemente que Moisés tenha sido escritor dos 5 livros da Bíblia. Então, eles negam a origem dos livros do Pentateuco como sendo diretamente escrito por Moisés. Só que quando a gente olha na própria Escritura, e aqui está um princípio que vocês já sabem, que a própria Bíblia interpreta-se a si mesma e traz conceitos. Jesus deixou bem claro de que Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia. Se a gente entende que Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia, que Moisés escreveu as promessas, que Moisés escreveu ali a orientação de que Deus teria um remanescente, que faria de Israel uma grande nação, coloca ali Abraão no capítulo 15, de 1 a 5, no verso 22 e 17, coloca Abraão como sendo uma figura importante. Quando nós entendemos que Moisés ele está por trás disso, nós compreendemos o plano de Deus de salvar a humanidade, e a Bíblia ela tem um sentido positivo para nós, que é o sentido de que Deus quer nos salvar. Então, Moisés escreveu sobre a origem de tudo e também sobre o plano da salvação. Quando a gente compreende Moisés como escritor, compreendemos as intenções de Moisés, isso nos ajuda a entender o que está por trás. Muitas pessoas hoje questionam a ideia de que os 10 mandamentos eles precisam ser utilizados. Eles questionam isso. Muitos religiosos. Que não precisamos guardar os 10 mandamentos, que nós não precisamos da lei moral, nós não precisamos de muitos aspectos daquilo que Deus revelou a Moisés na Torá, né? Nos seus 5 livros. Então, eles ignoram isso. Por que eles ignoram? Porque eles não entendem de que a Bíblia, incluindo os 5 livros de Moisés, são ainda fundamentais para a nossa conduta, para a nossa direção nesse planeta. E é muito fácil, então, ignorar e fazer falsas interpretações das Escrituras. Eu quero destacar com vocês aqui, da lição da Escola Sabatina, do seu guia de estudo, um comentário que Ellen G. White faz, que eu acho interessante e eu quero trazer. Diz assim, está no livro Patriarcas e Profetas, na página 251, enquanto os anos se passavam e ele vagava com seus rebanhos nos lugares isolados, falando de Moisés, é claro, refletindo sobre a opressão sofrida por seu povo, relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida. E suas orações por Israel subiu ao céu, de dia e de noite. Anjos celestiais derramaram sua luz ao redor dele. Ali, sob inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Então, nós temos a informação de que o livro de Gênesis ele foi escrito antes do êxodo, né? Antes da saída do povo do Egito. Isso mostra claramente para nós que o livro de Gênesis é um livro que precisa ser estudado, que precisa ser compreendido e que os conceitos estabelecidos ali são para a edificação do ser humano. Foi Deus que revelou para o bem-estar, que inclui o casamento, que inclui o sábado. Então, hoje, a cultura moderna tem tentado jogar por terra os conceitos fundamentais de família, adoração a Deus, e a gente entende
que quando a gente compreende que foi Moisés que escreveu, que ele tinha um interesse que Deus revelou, nós olharemos para o livro de Gênesis como um livro literal, que tem conceitos ainda necessários para todos nós. Ok? De uma maneira geral, na parte de sexta nós temos o estudo adicional, mas de uma maneira geral eu queria que vocês guardassem aí essa recapitulação. E eu termino com essa seguinte consideração. Considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Então, Deus, o Espírito Santo, ele conduz as pessoas hoje, mas ele não conduz as pessoas fora da palavra. Muita gente quer o Espírito Santo, quer ser batizado com o Espírito Santo, mas eles esquecem de que o Espírito Santo, ele não contradiz aquilo que ele mesmo revelou na sua palavra. A Bíblia, ela precisa ser estudada, compreendida, praticada e aceita por todos nós. Então, eu fico com essa declaração, eu fico com esses pensamentos que a gente pode tirar da lição e incentivo você a continuar estudando, se aprofundando e crescendo na graça, no conhecimento e sendo um profundo estudioso. A gente tem que cavar. Tem muita gente hoje na superficialidade, amigos. E a superficialidade, ela vai produzir cristãos frios, vai produzir cristãos de ideias equivocadas e muitos cristãos sem base para suportar os desafios. Muitas pessoas que não estavam preparadas espiritualmente estão sofrendo com essa pandemia. Muitas pessoas que não têm acesso à tecnologia, louvado seja Deus, porque muitos ainda já têm oportunidade de ir, por exemplo, estudar uma lição online, assistir um culto online, mas tem muitos que não têm. Não tem um celular, não tem um smartphone, não tem uma internet, até tem um celular, mas talvez não tenha crédito. E essas pessoas, se elas não tiverem uma fé firme, elas vão ceder facilmente às tentações, às pressões e às dificuldades. Mas se nós temos a nossa fé sólida, firmada nos conceitos reais das Escrituras, não existe nada, como disse Cristo no seu sermão, lá no capítulo 7, né? Aqueles que estudam a palavra, a sua palavra e colocam em prática, eles estão fundamentando a sua casa sobre a rocha. Então pode vir tempestade, pode vir coisas ruins, mas essa casa não vai cair. Porque ela não é fundamentada sobre ideias humanas, ela é fundamentada sobre aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E como disse Isaías, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Obrigado aí, Romário, pela oportunidade que me concede de trazer aí alguns conceitos, né, daquilo que nós estudamos durante a semana. Nós que agradecemos, pastor. Foi muito bom tê-lo conosco nesta manhã. Obrigado pelo louvor muito especial, cantado no início. Obrigado pela maneira como o senhor compartilhou o estudo da palavra conosco. Que Deus continue lhe abençoando. Certamente ali o senhor nos deixou bastante lições para refletirmos sobre a importância de não só termos a Bíblia, né, mas também de estudá-la, cavar, procurar, se aprofundar nesse conhecimento. Então, muito obrigado, viu, meu pastor? Que Deus continue lhe abençoando. Amém. Você pode fazer uma oração conosco, pastor, para nós darmos um estudo? Vamos orar então. Santo Deus, diante de tudo aquilo que nós estudamos hoje, nós só temos a te louvar. Mas também existe uma preocupação em nosso coração, Senhor. É a preocupação de nunca nos afastarmos dos teus ensinamentos. Eu oro pela igreja de Machado de Assis, pela sua liderança. Eu oro, Senhor Deus, por esses amigos que têm, mesmo nesse momento de pandemia, procurado deixar os irmãos alimentados da palavra, com bons conteúdos, com cultos online. Por favor, Senhor Deus, continua cuidando dos teus filhos. Amém. Não deixa, Senhor, que a nossa fé ela seja abalada pelas coisas ruins que estão acontecendo. É claro que nós nos entristecemos, porque já perdemos muitos guerreiros nessa batalha. Homens e mulheres de Deus, descansam no Senhor.
mas nós não devemos ficar abalados, porque nós sabemos que isso é profético, isso vai acontecer e vai se intensificar. E eu acredito, Senhor Deus, que coisas terríveis ainda virão. Mas agora é o momento de nós nos consagrarmos, pegarmos a Bíblia, estudarmos, entendermos os teus propósitos. Então eu oro pela Igreja do Machado de Assis, pela sua juventude. Eu sei que o jovem, Senhor Deus, nesse período é o mais tentado a se afastar, a desfocar com tantas coisas que o inimigo coloca para distrair os seus filhos. Eles podem facilmente perder, Senhor Deus, essa conexão com o Senhor nesse momento. Mas eu oro para que o Senhor sustente, para que o Senhor levante essa juventude, para que o Senhor possa erguê-los como portadores da luz, da preciosa luz, da última mensagem a ser dada a esta terra. Amém. Senhor, que tudo que nós estudamos são conceitos, mas, por favor, desperta em nós o desejo de estudar mais a Bíblia, de querermos, de fato, conhecer o que o autor disse, conhecer, Senhor Deus, a revelação maior da Tua Palavra, estudar e aplicar na nossa vida tudo aquilo que temos aprendido. Obrigado pela Sua misericórdia, por o Senhor ter revelado isso. Amém. Por termos, Senhor Deus, esse privilégio que muitos não têm, mais de 1,5 milhão de pessoas ainda não têm, nós temos. Nos ajude a aproveitar, Senhor. Nos ajude para que nós não perdamos tempo com coisas supérfluas, com coisas, Senhor Deus, que nada edifica o caráter e nada prepara para os eventos finais, mas que possamos dedicar sempre no nosso dia um momento e um bom momento para orar, ler, estudar as Escrituras e crescer na graça. Continua abençoando os teus filhinhos ao redor desta terra, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão na linha de frente, Senhor Deus, nossos irmãos que estão trabalhando nos hospitais, nos postos, enfim, cuida de todos eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastor. Obrigado, amigos. Nós agora vamos mostrar as fotos das famílias que estiveram presentes aqui na nossa live. Eles bateram uma selfie e mostraram que estão aqui conectados com todos nós. Então, aqui a gente vai compartilhar com vocês algumas famílias aqui e também dos aniversariantes da semana, tá? Nós temos aqui a família Monteiro. A família Monteiro, ali com Daniel, seu pai e a sua mãe, um beijo, um super abraço para eles, que nos acompanharam desde o começo. Então, a gente fica muito feliz com a participação de vocês. A outra família é a família do Romário, que bateu a sua selfie e também se fez presente ali, a Bia 100% ativa, né? Beijo para a Bia, beijo para toda a família do Romário. A família Monteiro, a irmã Graça e a Jamila, a Juliane também, só que como ela está no Zoom, ela não pôde sair na selfie. Beijo, um abraço, obrigada porque vocês estão presentes aqui conosco. E a família do Leondes, a família dele estava em peso. E já vou aproveitar para mandar um super abraço para esse aniversariante, que essa semana esteve de berço. Então, parabéns, Leondes, que Deus continue te abençoando e que você continue esse vaso firme na nossa igreja. E a outra aniversariante foi a Bruna Alves, também completou mais um ano de vida. É bom não dizer a idade para não comprometer, né, as pessoas, mas feliz aniversário e obrigada também pela sua audiência. E a toda a nossa igreja, né? Não deu para a gente ficar pegando muitas fotos. Todos que estão aqui, e nosso muito obrigado. Então, vou aqui fechar meu compartilhamento. Só um minutinho. Juju, é com você. Nesse momento, né, Deus agradece muito a sua participação por ter aceitado participar da Escola Sabatina. Eu tenho certeza que ele ficou muito feliz com a sua decisão de acordar, se arrumar e ficar pronta para ele, para honrar e glorificar o nome dele. Então, com esse pensamento de alegria aos nossos irmãos da Igreja de Machado de Assis, eu convido você para participar da nossa Escola Sabatina do próximo sábado. Você é o nosso convidado todo especial. Eu te agradeço de coração, assim como Deus está muito feliz pela sua presença. Foi muito bom estar com vocês entre irmãos. Machado de Assis, muita saudade de todos os irmãos, né? Mas acreditamos que tudo isso vai passar e logo, logo todos nós
estaremos juntos em nossa igreja para nos abraçarmos e louvar o nome de Deus. Amém. Romário Ribeiro. Só quero agradecer a todos a oportunidade e reforçar o convite mais uma escola sabatina para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. O pastor já fez as suas considerações, eu também já fiz as minhas. Eu vou pedir para que o Romário possa fazer a oração final da nossa escola sabatina. Deus eterno, como é bom estarmos em tua presença, estarmos orando, estando com a oportunidade de cantar louvores e de estudar também a tua palavra. Muito obrigado, Deus. Pedimos que a cada dia possa fortalecer os membros de tua igreja. De uma forma especial, queria encerrar esse momento orando pela família da irmã Francisca. Ó Deus, durante essa semana, tivemos essa perda. E é uma perda que dói bastante. Nosso irmão Elias, que estava trabalhando na linha de frente contra esse vírus, essa pandemia, infelizmente perdeu a sua vida. Oramos para que nesse momento o Senhor possa confortar a família, confortar a esposa, a irmã Francisca, confortar os filhos, os netos, bisnetos. Que o Senhor coloque no coração deles a esperança da vida voltar. E assim, quando estivermos na glória, possamos reencontrar o nosso irmão Elias. Pedimos a tua bênção especial sobre esta família, ó Deus, sobre todos que estão nos acompanhando. Nos dê um restante de sábado muito abençoado em tua presença. Agora iremos acompanhar a semana de oração, que também seja um momento de louvor e que a mensagem também pregada possa trazer lições importantes para a nossa jornada espiritual. Oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a participação de todos e vamos assistir o próximo culto. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.